tarde, meus alunos, tudo bem? Mais uma semana se inicia, né? Inicia as nossas aulas online, por enquanto. Logo, logo nós vamos estar de volta para revisar tudo que a gente está trabalhando em sala de aula e tirando as dúvidas de vocês. Na nossa última aula de português, eu passei uma atividade para casa, que foi um planejamento de um relato. Lembra? Tia Paty explicou o que era relato, o que era um relato narrativo. Tinha até uma historinha lá de uma menina que estava fazendo um relato dela de um voo, né? E eu acho que ficou bem claro para vocês sobre o que é o relato narrativo, certo? Na página 52, que foi a atividade que eu passei para casa, pediu para você escrever um relato, né? E aí você ia planejar esse relato de acordo com o que o texto, né, a página aí deu para vocês as dicas, né? E pediu para você ir acrescentando o quê? Deu algumas ideias. Personagens principais, secundários, recordação a ser relatada, desfecho, tudo isso aí. E aí eu creio que vocês tenham feito esse relato, né? Eu queria até pedir para vocês depois tirarem a foto desse relato que vocês fizeram, a atividade, e mandasse para mim, ou no grupo ou no privado, para que eu possa dar uma olhada, tá? Só que a gente não vai poder corrigir, porque isso é um relato individual. Quando nós estivermos em sala de aula e nós vamos voltar a falar sobre relato, aí tia Paty vai pegar relato por relato e corrigir, nós vamos debater se tiver algo errado, se tiver algo para acrescentar ou tirar. Qualquer dúvida, a gente vai fazer isso em sala de aula quando a gente retornar, tá certo? Tia Paty só pediu para você ir adiantando, para que quando a gente retorne fique mais fácil só para a gente corrigir, tá? Aí tia Paty, pesquisando na internet, tia Paty achou esse relato aqui. Isso aqui é um relato de um garoto, né? E quando eu li esse relato, eu lembrei de uns textos que eu corrigi de alguns e que em sala de aula eu já corrigi, já conversei com vocês. E aí eu queria que vocês observassem aqui 3 erros desse relato. Aqui tem 3 erros. Observe bastante aqui. Veja se você acha esses 3 erros. Tá assim, ó. Eu fui para o Japão. Para chegar lá, tivemos que parar em Dubai. Conhecemos várias coisas. 2 pontos. Parque da Ferrari, autódromo da Ferrari 1, da Fórmula 1 e a Mesquita Gigante. Foi muito legal. Continuamos a viagem no Japão. Lá visitamos os templos e visitamos o Monte Fuji. Vale muito a pena ir para lá. Eu adorei. Eu queria que você... Aqui tem mais erros, mas eu queria que de imediato, nesse relato, a gente encontrasse 3 erros. Para que você observasse o seu relato que você fez em casa e observar se não tem esses erros, para quando a gente chegar lá na sala, já não ter problema para corrigir. O primeiro erro é um relato que não tem título. Todo relato tem título. Tá contando a história da viagem, de como foi a viagem, coloca o título no texto. Não sei qual vai ser a forma do título, depende de cada um. Mas aqui faltou o título. É um erro. Segundo erro, que tia Paty sempre briga com vocês em sala de aula. E que vocês vão me dar razão, eu tenho certeza disso. E eu creio que vocês não tenham feito isso nem aqui e não estejam fazendo mais. Isso aqui não pode acontecer. Acabou a margem, né, da linha do caderno, não se pode colocar letrinha pendurada. Ah, vou encaixar aqui que não deu. Ah, vou dar uma apertadinha. Não existe. Você tem mais espaço, você tem outras linhas. Então, se a palavra não deu, olha aqui mesmo, em parar. O ar ficou fora. O que ele podia fazer? Ele podia escrever pá, fazer um tracinho e vincular aqui, na outra linha, tá? Da mesma forma, parque. O E saiu da margem. Nós devemos respeitar a margem. Ou do caderno,
ou da atividade impressa, ou até mesmo da prova, né? A gente tem que respeitar. Então, vocês estão vendo aqui que tem várias letrinhas aqui que estão saindo da margem. É o segundo erro. Terceiro erro. Eu só achei aqui um parágrafo. Porque esse daqui não é parágrafo. Esse daqui, ó. E visitamos o Monte Fuji. Tá? É o nome do monte, eu creio que ele colocou aqui. Então, isso aqui não é um parágrafo. Essa letra, essa palavra tinha que vir mais pra cá, né? Porque é continuação dessa. Então, isso aqui não é parágrafo. Ou seja, ele escreveu tudo dentro de um parágrafo só. Eu adorei. Sem parágrafo, tá? Então, assim, Tia Paty quis colocar aqui, são só três, que eu estou destacando aqui para vocês, que no relato está errado. E que vocês não podem deixar isso acontecer nesse relato que vocês fizeram aqui, ou em qualquer outro relato, ou em qualquer texto também. Título, tá? Um parágrafo só, olha como é que ficou. Aqui deveria, se a gente fosse refazer, a gente poderia colocar aqui mais 1 ou 2 parágrafos, para o texto ficar, o relato ficar legal. E isso aqui não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Palavras fora da margem, fora da linha, isso aqui está completamente errado, tá? Eu espero que o relato de vocês tenha sido um relato legal, que a gente vai escutar lá na sala, né, os relatos de vocês, os fatos que aconteceram, e a gente vai estar cobrando isso aqui, o título, os parágrafos, a pontuação, letra legível, tá? Eu vou estar cobrando isso aí. Então, portanto, quem fez e está precisando de reajustar alguma coisinha, antes da gente retornar para me dar uma olhada, aproveita aí essa aula e corrige tudo direitinho, combinado? Agora, nós vamos falar sobre verbos. Aliás, falar novamente, né? Na aula que nós tivemos sobre verbos, Tia Paty explicou para vocês, Tia Paty deu exemplos para vocês em sala de aula sobre verbos, né? Que os verbos têm ação, têm fenômeno, né? Então, eu dei esses exemplos para vocês, nós falamos sobre verbos. Só que na T1 nós trabalhamos mais com o verbo no presente, né? Que é tudo que acontece no presente. Mas Tia Paty também colocou para vocês os verbos no futuro e no passado, que hoje em dia não se usa mais a palavra passado, é pretérito, né? Então, nós temos os tempos verbais: presente, pretérito e futuro, tá? Nós trabalhamos isso em sala de aula, foi questão até da P1, mas o livro pede para a gente retornar, só que o livro agora, ele trabalha mais com os verbos no passado, pretérito, e no presente, tá? Nós trabalhamos os pronomes pessoais do caso reto, que nós precisamos desses pronomes para trabalhar os verbos, né? E nós também trabalhamos as conjugações do verbo, né? A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. E terceira conjugação, verbos terminados em ir. Então, assim, foi um conteúdo que já foi passado. Tem uma tabelinha no caderno de português de vocês, né? Nessa tabelinha tem até falando sobre os modos, né? Os modos verbais. Mas no momento nós vamos voltar a trabalhar com os tempos verbais novamente, que é o que o livro pede. Só que agora nós vamos ter o destaque mais do tempo no passado, pretérito, e no futuro. Agora a Tia Paty vai mostrar para vocês um vídeo que fala mais, que revisa um pouquinho de tudo que nós trabalhamos em sala de aula, de tudo que Tia Paty já falou, e que vai ajudar você a fazer a atividade da página 48, 49, 48 e 49 mesmo, tá certo? Essas duas páginas aqui vocês vão fazer em casa, tá? A atividade de casa hoje é o livro de português, página 48 e a página 49. Tá certo? Vamos assistir o vídeo agora. Vamos falar sobre verbos. Você já estudou substantivos e sabe que eles são os nomes são palavras que dão nomes às coisas. Já estudou adjetivos e sabe que eles são palavras que dão características.
Os verbos são palavras que indicam ação. Quando a gente age, ação, aquilo que a gente pratica. Ação pode ser correr, pular, jogar. Então, os verbos indicam ação. Os verbos podem indicar estado. Como assim estado? Estou, sou, estamos, são verbos que indicam estados. Ser não é uma ação, né? Mas é um estado. E também fenômenos da natureza. Como assim? Espera aí que eu vou mostrar para você. Fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar, também são verbos. Aqui, às vezes, como eu coloquei aqui, olha, correr, pular, jogar, chover, ventar, nevar, tem gente que fala assim, já sei, verbo termina com R. Não, tá? Por favor, não vamos confundir. Existem palavras, tambor, por exemplo, é o nome de um instrumento musical, é substantivo, não é verbo. Os verbos, quando eles estão no infinitivo, eles terminam com R. Correr, pular, jogar, colocar, estudar, brincar, chover, nevar, ventar, estar, ser, eles terminam com R. Acontece que os verbos, eles não ficam sempre da mesma forma, nós não usamos eles sempre da mesma forma. Os verbos, eles variam de acordo com o tempo, com a pessoa e com o número. Então, os verbos, eles vão variar de acordo com o tempo, com a pessoa e com o número. Olha só, pessoas nós temos. Nós numeramos as pessoas quando nós estamos estudando os verbos, nós numeramos as pessoas assim, ó. Primeira, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa, eu. Vou colar em cima, vai continuar dando para ver, não vai? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, tá meio apagadinho, mas dá para enxergar, ele. Então, primeira, segunda e terceira pessoa. Deixa eu reforçar esse ele aqui, para você enxergar melhor. Então, olha só. Primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele. Essas pessoas estão no singular. Quando a gente fala varia em número, a gente está falando de singular e plural. No plural, nós temos as mesmas pessoas, mas elas estão no plural. Então, eu, que é a primeira pessoa, passa a ser nós. Então, primeira pessoa do plural, nós. No plural, a gente tem as mesmas pessoas, só que no plural. Então, eu, que é a primeira pessoa, passa a ser nós. Tu, que é a segunda pessoa, passa a ser vós. E a terceira pessoa, que é ele, passa a ser eles. Então, a gente tem primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele, primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós, terceira pessoa do plural, eles. E aí acontece aqui o seguinte, o verbo, ele vai mudar para cada pessoa, para cada número e para cada tempo. Então, por exemplo, vamos pensar no verbo estudar. Estudar. No passado, eu estudei. Tu estudaste. Ele estudou. Nós
estudamos. Vós estudastes. Eles estudaram. Com M, tá? Se colocar a OTIL, vira futuro. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. Eles estudam. No futuro. Aqui no futuro, a gente usa muito pouco o verbo conjugado no futuro. Porque na oralidade, na nossa fala, a gente costuma falar vou fazer e não farei. Mas é importante aprender também a conjugar os verbos no futuro. Então, eu estudarei. Tu estudarás. Ele estudará. Nós estudaremos. Não coube. Nós estudaremos. Vós estudareis. E eles, presta atenção, eles estudarão. Aqui a gente usa a OTIL, estudarão. Então, verbo assim, ó, quando a gente termina com ão, é futuro. Quando a gente termina com ão, assim, com M, é passado. Estudaram é passado, estudarão é futuro.